seja muito bem-vindo ao Intensivão do Setor Fiscal, nessa versão 2.0. Eu sou o professor Felipe Guerra e estou muito feliz de ter você aqui comigo hoje para a gente debater de forma muito profunda o setor fiscal, nessa jornada de aprendizado que começa hoje e que nós vamos juntos caminhar, aprender, evoluir ao longo dos próximos dias, tá? Então, estou bastante feliz de ter você aqui e, sem mais delongas, tá? Nós já vamos começar as instruções e os conteúdos para que nós possamos aproveitar ao máximo esse momento dentro do Intensivão do Setor Fiscal 2.0, tá? Eu já gostaria que você me confirmasse aí se está me ouvindo bem, se a imagem está boa, se está tudo ok, que enquanto isso eu já vou aqui compartilhar a minha tela para que você possa ver o meu material e a gente possa ir juntos progredindo aqui nos conteúdos, tá? Então vamos lá, eu já vou pedindo aqui um pouco de desculpa a você, porque essa tela que vocês estão vendo, ela está aqui na minha lateral, então nem sempre eu vou estar olhando para a câmera, eu vou estar olhando um pouco também aqui para o material, para a gente se situando, tá, pessoal? Então vamos lá. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao Intensivão do Setor Fiscal. Nós vamos dar início agora a essa nossa jornada de aprendizado, de transformação, e eu já vou colocar aqui o nosso material para rodar e eu quero que vocês acompanhem, tá? Só que antes, eu tenho duas telas aqui de instruções para vocês. Essas instruções são muito importantes para que você tenha o máximo de aproveitamento do conteúdo que está sendo proposto aqui no nosso evento, tá? A primeira instrução é que você pegue papel e caneta, deixe aí do seu lado, deixe aí prontinho para que você possa ir fazendo as anotações daqueles aprendizados que você for tendo, dos insights que forem sendo dados ao longo do evento. Também é muito importante que você faça o download dos materiais de apoio. Na nossa área do evento, nós temos ali alguns materiais, tem um botãozinho para você clicar e poder fazer o download, e tudo vai ser muito útil ao longo de toda a nossa jornada, tá? Terceira instrução importante é com relação às dúvidas da aula. Pessoal, eu preparei uma aula que possui uma sequência lógica de aprendizado, onde eu vou te entregar tudo que você precisa para poder ir avançando nos nossos aprendizados ao longo do intensivão, tá? Porém, para isso é muito importante que eu fique concentrado no conteúdo. Então, você pode ir mandando as suas dúvidas. Ao final, eu vou ler todas elas, vou ver quais delas a gente já pode esclarecer agora, quais dúvidas a gente vai deixar para esclarecer na próxima aula, e até mesmo existem algumas questões de vocês que o próprio conteúdo em si vai esclarecer automaticamente à medida que eu for explicando, tá? Por isso, eu peço que você tenha um pouco de paciência, que você se concentre bastante naquele conteúdo que está sendo apresentado, que está sendo ministrado, que você confie no método, que você confie na programação que a gente montou para o intensivão, que eu tenho certeza que ela vai ser muito proveitosa para você, tá? A quarta instrução é: chama todo mundo para participar do evento. Chama teus colegas da faculdade, teus colegas de trabalho, convida aquele seu amigo que está querendo ingressar na área fiscal, que precisa entender mais sobre esse universo dos tributos, dos documentos fiscais. Então, chama todo mundo, manda o link do intensivão, convida a galera para participar, que eu tenho certeza que vai ser muito massa esse nosso evento, tá? A quinta instrução é: o Intensivão do Setor Fiscal é um evento online e gratuito. Então, todo o material será entregue para você aqui através de videoaulas, e também nós estaremos disponibilizando materiais de apoio para que vocês façam o download. Porém, é muito importante que você fique 100% ligado no seu e-mail, porque toda a nossa comunicação será feita através de lá, e que você também esteja participando dos grupos do WhatsApp, porque através do WhatsApp nós vamos disponibilizar alguns materiais extras, tá? Inclusive, hoje, no final da aula, eu vou propor a vocês um desafio bacana, que se a gente conseguir atingir essa meta, eu vou disponibilizar mais materiais extras para que vocês possam fazer o download e possam aí continuar os seus estudos, tá? Outro detalhe importante: o intensivão do setor fiscal, ele é um treinamento único, que eu dividi em 4 aulas para que eu possa ir dando o conteúdo para vocês de forma mastigada, estruturada,
e que também você possa ir digerindo essas novas informações e construindo os seus conhecimentos. Portanto, é muito importante que você participe de todas as 4 aulas, tá? Então, hoje a gente está dando só o pontapé inicial nessa transformação, nesses conhecimentos novos que você vai adquirir, mas é muito importante que você esteja aqui em todas as aulas, tá? Inclusive, eu até te desafio a isso. Te desafio que você faça um compromisso com você mesmo de estar aqui em todas as aulas do evento. É muito comum que algumas pessoas comecem o projeto e parem na metade. Não seja essa pessoa. Se comprometa a estar aqui, e não só de corpo presente, tá? Mas estar aqui, ó, com a sua cabeça concentrada no evento, com o seu coração concentrado no evento, para que a gente possa aproveitar ao máximo dos conteúdos, tá? Pessoal, a partir de hoje nós estamos começando o intensivão do setor fiscal, pontualmente às 20 horas, e nos dias seguintes as aulas também vão ser liberadas sempre às 20 horas. E o detalhe importante é que essa aula, a partir do momento em que ela é liberada, ela fica disponível para que você possa assistir e reassistir quantas vezes quiser até o final do evento. Esse é o meu compromisso com vocês, tá? Compromisso de que eu vou entregar um conteúdo de valor, um conteúdo de qualidade, um conteúdo que vai realmente te ensinar a área fiscal, vai desmistificar a área fiscal para você, a apuração dos tributos, o SPED, que vai fazer você ter aí uma visão completamente diferenciada da apuração dos tributos, do envio das obrigações acessórias, de forma simplificada, objetiva, vai te ajudar a enxergar as oportunidades que existem na área fiscal. Mas o compromisso que eu quero da parte de vocês é que vocês estejam aqui de corpo, de cabeça, focados, concentrados, que convidem os seus amigos e que também se comprometam a assistir todas as aulas, tá? É isso que eu espero de cada um de vocês que está aí do outro lado me assistindo, tá? Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos dar início ao nosso conteúdo da aula 1 do Intensivão do Setor Fiscal, depois de ter dado aí essas instruções, parte 1, parte 2 das instruções, para que vocês possam aproveitar ao máximo o nosso intensivão, tá? Então, vamos lá, vamos começar a nossa aula. Para quem não me conhece, eu sou o professor Felipe Guerra. É provável que alguns de vocês já me acompanhem aí nas redes sociais, já tenham participado de alguns outros eventos comigo, já sejam até meus alunos, tá? Mas também é muito comum que cheguem até o evento pessoas que estão me conhecendo, tendo a primeira oportunidade de estar junto comigo, tá? Então, é muito importante que eu me apresente para vocês. Eu sou contador e empresário contábil já há mais de 10 anos, atuo com contabilidade há mais de 15 anos, então a contabilidade ela faz parte da minha vida e toda a minha construção profissional foi feita dentro da área fiscal. Eu sou doutor em Ciências da Informação pela Universidade Fernando Pessoa, em Portugal. Concluí no ano de 2021 esse doutorado, tá? Até por isso que eu uso sempre esse anel aqui, ele é uma marca dessa trajetória também. Sou mestre em Controladoria, em Administração e Controladoria pela Universidade Federal do Ceará. Eu estou falando com vocês aqui da cidade de Fortaleza, no estado do Ceará. Sou autor, professor e tributarista, coordenador de pós-graduação em nível nacional pelo Instituto de Pós-Graduação, o IPOG, membro da Academia Cearense de Ciências Contábeis, Academia de Ciências Contábeis do Estado do Ceará, ocupando ali a cadeira de número 22. Sou especialista em SPED, especialista no Sistema Público de Escrituração Digital. E já fui reconhecido como um dos principais influenciadores da contabilidade brasileira, título que me honra muito, que me deixa muito feliz, porque a minha missão de vida é impactar positivamente a vida dos profissionais da contabilidade, da área fiscal, e fazer vocês acreditarem que com estudo, com esforço, com dedicação, com empenho, a gente consegue ter uma vida feliz, próspera, se sentir realizado pessoal e profissionalmente, tá? Então, esse sou eu, profissionalmente. Pessoalmente, sou pai de 3 filhos, sou um pai bem presente, marido, filho também, que tento dar o meu melhor para a minha família, tá? Pessoal, o intensivão do setor fiscal ele tem uma promessa, tá? Eu estou fazendo hoje uma promessa para você que está aqui comigo nesse primeiro dia, de que eu vou te apresentar
um método que vai acelerar, vai potencializar o seu aprendizado dentro da área fiscal, mudando completamente a sua visão sobre tributos e SPED, tá? Então, a minha promessa para você, anota aí para você me cobrar isso ao final do evento, eu vou te apresentar um método que vai acelerar o seu aprendizado na área fiscal sobre tributos e SPED, tá? Esse é o meu compromisso com vocês e a gente começa aqui hoje, nesse primeiro encontro, nessa primeira aula, tá? Mas antes de nós começarmos, vamos lá, vamos criar um contexto para que a gente possa fazer essa imersão dentro da área fiscal. Qual é o cenário da área fiscal hoje no Brasil? Você já se perguntou sobre isso? Como é que nós estamos em matéria de setor fiscal no nosso país nesse ano de 2021 e qual é o cenário para os próximos anos, tá? Pessoal, o cenário que nós temos hoje é que nós temos muitas, mas muitas oportunidades e pouquíssimos profissionais realmente preparados para aproveitar essas oportunidades. Professor, existem mesmo esse mundo de oportunidades dentro da área fiscal? Sim, pessoal. Todos os dias eu vejo inúmeras vagas de trabalho para assistentes, auxiliares, analistas fiscais, supervisores da área fiscal, mas eu também vejo todos os dias um mercado sedento por consultores tributários, por especialistas em tributação, em SPED, profissionais que possam propor economia de tributos, propor soluções que levem as empresas a melhorarem os seus resultados e a gerenciarem melhor os seus tributos. Por quê? Ora, imagina comigo aí um universo onde a legislação tributária brasileira se propõe como um desafio diário para as empresas, para as organizações. Então, diante desse cenário de desafios, o profissional que aparece como alguém que propõe soluções alternativas, que viabiliza negócios, que pode, inclusive, contribuir diretamente para melhorar a lucratividade das empresas, esse profissional é buscado bastante no mercado. O problema é que não tem gente qualificada. A gente vive um verdadeiro apagão de mão de obra qualificada. Não existe uma oferta proporcional de bons profissionais da área fiscal. E eu vou explicar para vocês o motivo disso, tá? Mas antes de eu dar um motivo técnico, eu quero que você reflita comigo. Existem muitas pessoas de absurdo potencial atuando na área fiscal, mas que não conseguem materializar esse potencial em resultados. Pessoal, essa afirmação ela é muito forte, tá? Porque talvez você seja uma dessas pessoas. Uma pessoa que tem potencial, que se esforça, que se dedica, que estuda, mas não consegue transformar esse potencial em resultados. E aqui no Intensivão do Setor Fiscal, eu vou te apresentar um método que vai acelerar o teu aprendizado, que vai mudar a tua visão sobre tributo, sobre SPED, para que você consiga alcançar resultados. Meu objetivo aqui não é ficar discorrendo de forma teórica coisas que não vão ter aplicação prática e que não vão mudar a tua vida. Todo o evento ele foi construído, cada conteúdo ele foi pensado para te proporcionar competências e capacidades, habilidades que possam ser colocadas em prática e, ao serem colocadas em prática, vão fazer com que você alcance melhores resultados para a tua vida. Então, esse é o grande objetivo do setor fiscal. Esse é o grande objetivo do intensivão do setor fiscal. A gente parar de ver tanta gente boa, tanta gente com potencial, mas que não consegue conquistar nada. Então, esse evento vai ser um marco na tua carreira profissional, porque é a partir dele que você vai parar de ser apenas um potencial e vai se tornar uma realidade, um profissional que alcança êxito na área fiscal. Porém, para que você possa crescer, evoluir, amadurecer a esse ponto, você precisa se perguntar por que isso acontece? Por que tem tanta oportunidade e tem tão pouco profissional preparado no mercado? Ora, pessoal, isso acontece também por uma questão técnica, tá? No Brasil, nós temos milhares de normas tributárias. Nós vivemos um verdadeiro manicômio tributário, como vários doutrinadores já conceituaram. São muitas normas vigentes.
Aí eu trago alguns números para vocês a partir desses gráficos, que são mais de 6 milhões de normas que já foram editadas no nosso país em um pouco mais de 30 anos de Constituição Federal. Mais de 790 mil normas vigentes, tá? Então, em matéria tributária, já foram editadas mais de 403 mil normas, o que dá um equivalente a 2,14 normas tributárias editadas por hora em dia útil no Brasil. Pessoal, esses números são uma loucura. Ainda mais quando a gente olha do viés que nós estamos falando de normas que têm um caráter municipal, outras estadual e outras federal. Então, pessoal, nós vivemos essa loucura da legislação tributária brasileira. Atualmente, nós temos 63 tributos vigentes no Brasil e 97 obrigações de caráter acessório. Eu vou explicar para vocês aqui, ainda nessa primeira aula, sobre as obrigações tributárias, como é que elas estão previstas lá no CTN, obrigações tributárias de natureza principal, obrigações tributárias de natureza acessória, mas, de cara, eu já trago esse número aqui que é impactante. 63 tributos vigentes, 97 obrigações acessórias, é muita coisa. Eu trago essa tela aqui, pessoal, que ela traz aqui, são duas telas, na verdade, só para exemplificar a quantidade de obrigações acessórias. Olha a quantidade de programas. Só no âmbito do SPED nós temos SPED fiscal, contribuições, ECD, ECF. Aí nós temos aí na área trabalhista, CEFIP, CAGED, GRRF, conectividade, DIF, nós temos RAIS, nós temos CAT, empregador web, nós temos também na parte federal, Imposto de Renda Pessoa Física, DEMED, DEPREV, ITR, Carnê-Leão. Pessoal, é coisa que não acaba mais, é o ECAC, REDICIM, coisa que não acaba mais. Coisa que não acaba mais. Provavelmente você fica cansado só de ver. Você vê isso aqui e diz assim, professor, isso é loucura. Isso é um absurdo. É por isso que a gente precisa tanto de uma reforma tributária. Sim, concordo com você. Mas você precisa entender o porquê que a gente vai discutir reforma tributária. Aqui no intensivão do setor fiscal, você também vai entender sobre reforma tributária, tá? Meus alunos não têm medo de reforma tributária. Pelo contrário, eles estão ali, ó, ansiosos, sedentos, preparados, para quando essa reforma tributária vier, eles aproveitarem cheio essa oportunidade, tá? Então, vamos lá. Só para vocês terem uma ideia, só o regulamento do imposto de renda, são mais de 1.000 artigos. Só regulamento do imposto de renda, a gente está falando de um tributo. E eu falei para vocês aqui que são 63 tributos vigentes. Então, só o regulamento do imposto de renda são mais de 1.000 artigos. Então, eu trago essa imagem, que ela é bem impactante, tá? Um advogado tributarista lá do Distrito Federal, ele imprimiu toda a legislação tributária e fez um livro. Ele chamou esse livro de Pátria Amada. Vocês estão vendo aí a fotinha desse livro aí na tela. Já pensou você imprimir esse livro para começar a estudar hoje? Professor, estou motivado aqui no intensivão do setor fiscal, vou imprimir esse livro aí, o Pátria Amada, que contém toda a legislação tributária, vou começar a estudar de hoje. Você vai ficar doido. Você vai ficar doido e não vai conseguir aprender tudo, tá? Diante desse cenário, pessoal, que eu expliquei para vocês, a gente chega a duas conclusões. Duas conclusões inevitáveis. A primeira delas, aprender toda a legislação tributária brasileira é impossível. Aprender toda a legislação tributária brasileira é humanamente impossível. Aí você pode chegar para mim e dizer assim, professor, então encerra, fecha a conta, passa a régua aí que nós não vamos estudar mais o intensivão, não. Se é impossível a gente entender tudo. Isso é uma conclusão inevitável. A gente não vai aprender toda a legislação tributária brasileira. Tá, mas aí entra a segunda conclusão inevitável. Quem foi que disse que você precisa aprender tudo? A segunda conclusão inevitável é que você não precisa aprender tudo. E é isso que eu vou te mostrar aqui no intensivão do setor fiscal. Que o profissional inteligente, ele não é aquele que sabe de tudo. É aquele que sabe das coisas certas. E foi exatamente com base
nessas duas conclusões inevitáveis, com base nessas premissas, que eu desenvolvi o meu método de estudos, o método que eu utilizo para mim me manter atualizado na área fiscal, o método que eu utilizei para aprender o setor fiscal, para atuar mais de 15 anos dentro do setor fiscal e conseguir ter resultados proporcionais ao meu esforço. Então, é isso que eu vou mostrar aqui para vocês, tá? E como é que está dividido esse método de estudos? Eu já vou dar um spoiler aqui enorme de como é que é dividido o nosso método de estudos, tá? Nós começamos pelo passo zero. Pessoal, lá em 2009, quando eu comecei a dar aula, eu fui fazer um curso de oratória. Quando eu fui fazer o curso de oratória, a professora chegou e disse assim, ó, o passo zero para você desenvolver uma boa oratória é você ter domínio do assunto. Se você tem domínio do assunto, você consegue expressar suas ideias de forma mais clara, de forma mais objetiva. Dentro da área fiscal, o passo zero para que você consiga, de fato, aprender o setor fiscal, consiga dominar a área fiscal, é você conhecer essas 6 bases fundamentais que eu vou explicar nessa primeira aula, tá? Então, essa nossa primeira aula do intensivão do setor fiscal é o passo zero. É o entendimento das 6 bases fundamentais para que eu possa dominar a área fiscal. Depois que eu entendo essas 6 bases fundamentais, nós vamos para a parte 1 do método de estudos. Qual é a parte 1 do método de estudos? Um dos grandes insights que vocês vão ter aqui no intensivão do setor fiscal é de que a gente vai aprender a utilizar as ferramentas do governo, as ferramentas que o governo disponibiliza para você gratuitamente para que você possa adquirir prática. Como assim, professor? Pessoal, uma das coisas que as pessoas mais chegam para mim e dizem é assim, ó, professor, eu não consigo uma vaga na área fiscal, eu não consigo crescer na área fiscal, porque eu não tenho prática. Na verdade, pessoal, você muitas vezes está confundindo aí prática com experiência, tá? Você pode adquirir prática mesmo que você não tenha experiência. Até porque nem todo mundo que tem experiência dentro de uma empresa contábil, que tem experiência dentro do setor fiscal, adquiriu prática. Você já pensou nisso? Quantas e quantas pessoas têm experiência, mas são inseguras, têm medo e não desenvolveram prática? Agora, eu quero propor para você uma linha de raciocínio diferente, onde eu estou te afirmando que é possível você ter prática, mesmo sem ter experiência, utilizando as ferramentas do governo, e eu vou te mostrar como aqui no intensivão do setor fiscal, tá? A segunda parte do nosso método de estudos, a parte 2, é o método em si, a priorização de conteúdos. Ora, se eu falei para vocês que a gente tem 63 tributos vigentes e 97 obrigações acessórias, daria para a gente passar 5 anos estudando isso. Só que eu falei para vocês que vocês não precisam entender de tudo. Você precisa saber das coisas certas. E foi por isso que eu desenvolvi um método de priorização de conteúdos, onde vocês vão entender o que é que precisa de fato ser estudado. Depois que eu entendo, a partir do método, quais são os estudos que precisam ser priorizados, eu concilio isso a uma técnica de estudos, que é a técnica que eu vou explicar também para vocês aqui no intensivão, que é a técnica Pomodoro de estudos. Então, quando eu uso a técnica de Pomodoro de estudos com o método de priorização de conteúdos, é batata, pessoal. É um fatality. Você vai aprender, você vai dominar a área fiscal. E a parte final aqui do nosso intensivão do setor fiscal, é onde eu vou te mostrar na prática o método e a estratégia para que você se torne um especialista do setor fiscal. Então, deu para perceber que está imperdível, né? Deu para perceber que o conteúdo ele foi construído para que você, de fato, aprenda a área fiscal. Portanto, fica comigo até o final do evento. Se você vai comigo até o final, digita aí no chat, digita aí embaixo nos comentários, vou até o final, se compromete agora, porque a gente está junto dentro do intensivão do setor fiscal, tá? E para eu te dizer, te mostrar como foi que eu desenvolvi esse método e por que ele funciona,
eu preciso te contar rapidamente como é que eu entrei dentro da área fiscal. Assim como você que está me assistindo, como a maioria dos profissionais que eu conheço da área fiscal, eu caí no setor fiscal completamente de paraquedas. Estava fazendo o curso técnico em contabilidade, precisava fazer um estágio para concluir o meu curso, fui sair pedindo estágio e acabei caindo dentro do setor fiscal. Quando eu cheguei no escritório de contabilidade a primeira vez para trabalhar com o setor fiscal, eu não sabia o que era PIS, COFINS, ICMS, Simples, Imposto de Renda, CSLL, CFOP, CST, eu não conhecia nada dessa sopa de letrinhas. É bem provável que você tenha começado exatamente da mesma forma, sem saber de absolutamente nada. E todos os dias eu ia para o meu trabalho e somente repetia ações que eu havia sido ensinado. A pessoa dizia, preencha o livro dessa forma, digita essa nota no sistema assim. E eu fazia aquele trabalho repetitivo, cansativo, burocrático, sem pensar muito, sem conhecimento, todos os dias. Até que, obviamente, né, isso era natural, chegou um momento de estagnação. Por quê? Porque não havia progressão de aprendizado. E a partir de que os problemas, né, as situações dos clientes se tornavam mais complexas, eu não sabia resolver. E só cresce quem consegue resolver problemas. Só cresce dentro da área fiscal quem tem conhecimento suficiente para propor soluções. E isso acabou trazendo para a minha carreira uma grande estagnação dentro do setor fiscal. E foi nesse momento em que me começou a bater um medo muito grande. Por quê? Porque eu comecei a perceber que os meus erros poderiam acarretar em multas para as empresas. Eu percebi que eu não entendia de nada, que eu não sabia de nada. Eu pensei que eu apurava os tributos corretos, mas quando alguém ia revisar, me dizia que estava errado. Quando eu vi uma aula, o professor dizia que eu tinha feito errado. Quando eu ia ler um livro, eu descobria que eu tinha feito errado. E foi nesse momento em que eu pensei em desistir, pessoal. Isso é interessante porque muita gente chega e diz assim, ó, não, professor, mas a pessoa de sucesso, ela nunca pensa em desistir. Pensa e pensa muito. Com certeza, pessoal, os desafios que vocês enfrentam aí no dia a dia de vocês, eu enfrento também. Hoje, a contabilidade, a área fiscal, me proporcionou algumas conquistas pessoais e profissionais. Tenho uma casa própria, casa boa, tenho um carro muito bom, tenho uma empresa que cresce todos os anos, me sinto extremamente feliz, realizado na minha profissão, na profissão que eu escolhi, mas a minha história foi de dureza, foi de luta. Eu andava de ônibus, acordava às 5h30 da manhã para pegar o ônibus e estar 8 horas no trabalho, saía do trabalho para a faculdade, chegava em casa 11h30 da noite, para só cochilar para ir trabalhar no outro dia. Tive que estudar várias madrugadas, tive que abrir mão de vários finais de semana para estudar. Eu não conheço ninguém que tenha alcançado sucesso em determinada área que não tenha uma história de superação, de luta, de garra, de determinação. Eu fui pai com 18 anos, tive que trabalhar desde muito cedo. Então, eu pensei em desistir porque eu dizia assim, cara, eu vou acabar arranjando um problema para mim aqui nessa área fiscal. Porque eu não entendo, eu não sei o que eu estou fazendo. Quando eu quero estudar, eu me deparo com livros enormes, com a legislação complexa, que eu não entendo nada. Está ficando muito arriscado, eu vou pular fora disso. Só que, dentro de mim, havia um desejo muito grande de não desistir da minha profissão. Dentro de mim havia uma vontade muito forte de conseguir ter sucesso na área fiscal. E aí eu consegui enxergar uma luz no fim do túnel, quando eu comecei a perceber que os conteúdos base dos tributos se repetiam de um para o outro. Os princípios se repetiam. Eu comecei a entender que as obrigações acessórias e os portais do governo me davam informações que me faziam acelerar o meu processo de aprendizado. Na verdade, a grande ficha que caiu foi que existia uma sequência lógica, existia uma construção roteirizada, existia um método, existia um conteúdo que deveria ser priorizado. Quando eu associei isso a uma técnica de estudos,
o resultado foi surpreendente. E é exatamente tudo isso que eu vou explicar para vocês aqui no Intensivão do Setor Fiscal. Tá, professor, mas qual é o primeiro passo? O primeiro passo é nós aprendermos essas 6 bases fundamentais para atuar de verdade no setor fiscal, tá? Então, são 6 bases fundamentais para você aprender de verdade a atuar na área fiscal. E eu vou começar a te explicar isso a partir de agora, tá? Primeira base é o conceito de pessoa física, pessoa jurídica e os principais tributos, tá? Pessoal, isso pode parecer simples para você que já tem uma certa experiência, mas eu tenho absoluta certeza que dificilmente você foi ensinado sobre isso. Nós temos, pessoal, personalidades tributárias diferentes entre pessoa física e pessoa jurídica. A pessoa física, a pessoa comum, eu e você, inclusive os sócios da empresa, possuem uma personalidade, possuem obrigações, sejam obrigações principais, que é a obrigação de pagar o tributo, sejam obrigações acessórias, que é a de prestar algum tipo de informação. É por isso que nós temos um CPF, um cadastro de pessoa física. E essa pessoa física, ela não pode ser confundida com a pessoa jurídica, onde existe uma outra personalidade jurídica. E, em muitos casos, essas personalidades são bem distintas entre pessoa física e pessoa jurídica. Como assim, professor? Olha, eu conheço empresas onde os sócios, na pessoa física, eles são extremamente prudentes. Já as empresas, nas suas ações da pessoa jurídica, são extremamente ousados, arriscados. Então, existem personalidades tributárias distintas. A pessoa física, por exemplo, a pessoa natural, eu e você, nós vamos ter obrigações como o imposto de renda, pessoa física. Esse imposto de renda, ele é retido na fonte, nos nossos salários. Então, a gente tem que pagar o imposto de renda, a gente tem essa obrigação principal. Dessa obrigação principal nasce uma obrigação acessória, que é o de mandar a declaração do imposto de renda da pessoa física. Nós temos também outras obrigações principais, como pagar o INSS, que é descontado do nosso salário, pagar o FGTS é uma contribuição da pessoa jurídica, mas é algo que está relacionado a nós, pessoas físicas, pessoas naturais. Então, é muito importante entender essa distinção que existe entre pessoa física e a pessoa jurídica, porque as obrigações principais e acessórias dessa pessoa jurídica serão diferentes, distantes daquela da pessoa física, tá? Na pessoa jurídica, eu vou ter obrigações no âmbito do município, no âmbito dos estados e no âmbito federal, no âmbito da União. Então, por exemplo, uma empresa prestadora de serviço, ela vai ter como principal obrigação a do pagamento do ISS, que é um tributo de natureza de competência municipal. E com essa obrigação de pagar o ISS, surge também outras obrigações, como de encerrar a escrituração mensal do ISS, como a de pagar, no âmbito federal, PIS, COFINS ou Simples Nacional, Imposto de Renda, CSLL. E aí, pessoal, nesse âmbito da pessoa jurídica, surgem essas competências, municipal, estadual e federal, e surgem os tributos. E aí, pessoal, obviamente que apesar de nós termos 63 tributos vigentes no Brasil, nós vamos priorizar alguns deles, tá? Nós vamos priorizar o estudo desses 6 que estão aparecendo aí na tela. Eles são os 6 principais tributos da pessoa jurídica, que é o que a gente vai entender como aprender. E aí, pessoal, é a regra lá do 80-20. Você priorizando esses 20%, você vai ter 80% dos resultados. Então, se você entender de ISS, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, se você entender sobre ICMS, se você entender sobre PIS e COFINS, Imposto de Renda e Contribuição Social, eu te garanto que você vai se tornar um especialista na área fiscal, tá? Depois que eu tenho essa primeira base compreendida, a gente vem para um segundo conceito, uma evolução, que é entender o que é porte econômico, regime tributário e quais são as principais atividades empresariais.
Pessoal, uma empresa ela pode exercer diversos tipos de atividade. Ela pode ser um comércio, que ela compra mercadoria e vende mercadoria. Então, vamos supor que eu compro e vendo caneta, tá? Então, eu compro uma caneta e vendo essa caneta. Então, eu sou um comércio. Eu também posso ser uma indústria, onde eu compro os produtos, os insumos que vão ser necessários para fabricar essa caneta, faço um processo de construção, de beneficiamento, de transformação, e aí se torna no produto acabado, que é a caneta. Eu posso ser apenas um prestador de serviço, posso ser o contador dessa indústria. Estou prestando um serviço de assessoramento empresarial com base na contabilidade. Eu posso também ser uma entidade do terceiro setor, que são aquelas entidades imunes ou isentas do imposto de renda, que tem um caráter muitas vezes social. Então, essas são as principais atividades econômicas. Essas atividades econômicas, elas vão ter um porte econômico que é com base na sua receita bruta. Esse porte econômico não pode ser confundido com a sua modalidade de tributação, com o seu regime tributário. Esse porte econômico pode ser o microempreendedor individual. Você pode ter como porte econômico ser uma microempresa, ser uma empresa de pequeno porte. E aí as microempresas e as empresas de pequeno porte, elas estão no limite ali, a microempresa de até 360 mil no ano, a empresa de pequeno porte é aquela que tem até 4 milhões e 800 mil no ano calendário, e aquelas que faturam acima disso são consideradas para fins fiscais, em caráter tributário, demais pessoas jurídicas, ou até mesmo, como vocês vão ouvir bastante dentro do setor fiscal, as chamadas empresas normais, tá? As empresas normais são aquelas que não são nem MEI, nem microempresa, nem empresa de pequeno porte. E aí, pessoal, dentro dessas possibilidades de porte econômico e de atividades empresariais, eu vou optar pela minha modalidade de tributação, pelo meu regime tributário. Eu posso ser uma empresa optante pelo Simples Nacional, aí, obviamente, que essa opção pelo Simples Nacional, ela vai ter algumas condições que precisam ser obedecidas. Eu posso optar por ser tributado através do lucro presumido, onde, como o próprio nome já diz, há uma presunção de lucro. Eu posso ser um optante pelo lucro real, aonde o meu imposto de renda e a minha contribuição social vão ser pagos com base num lucro tributável baseado na contabilidade. Ou eu posso optar pela tributação do lucro arbitrado em momentos específicos que estão previstos na legislação tributária. Nesse primeiro momento, que é o nivelamento, que são a construção aqui das 6 bases fundamentais, o que me interessa é que você entenda essas diferenças, que isso comece a ficar claro para você. Porque nas próximas aulas, a gente vai aprofundar isso. A gente vai estudar Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. Terceira base, principais normas e obrigações tributárias. Pessoal, nós precisamos entender que as obrigações tributárias elas se dividem em obrigações de natureza principal e acessória. A obrigação principal é a de pagar o tributo. A obrigação acessória é a de prestar algum tipo de informação através de declaração, através de escrituração. E aí, a depender do teu regime tributário, nós temos uma norma principal, nós temos normas acessórias e nós temos obrigações principais e acessórias. Por exemplo, quando a gente fala do microempreendedor individual, a principal norma que você precisa entender é a Lei Complementar 128 de 2008. Óbvio que nós temos alterações posteriores e outras normas, mas se você entender dessa principal norma, ela já vai te dar uma excelente base para você cumprir a obrigação principal, que é a de gerar o DAS do MEI, a guia de recolhimento do microempreendedor individual, e também uma boa base para você cumprir com a obrigação acessória, no caso do MEI, de fazer o encerramento da declaração anual. Nas empresas optantes pelo Simples Nacional,
você já vai ter que conciliar uma série de outras normas. Por exemplo, Lei Complementar 123 de 2006, Lei Complementar 155 de 2016, Resolução 140 de 2018, todas as resoluções que saíram no ano de 2020, que foram muitas por conta do combate à pandemia, resoluções que saíram no ano de 2021, para que a empresa do Simples Nacional ela possa cumprir com as suas obrigações principais, que é a de pagar o DAS, a Guia de Arrecadação do Simples Nacional, e também o ICMS Substituição Tributária, que é pago por fora do Simples Nacional. Além também de cumprir com as suas obrigações de caráter acessório, como, por exemplo, o encerramento do PGDAS, o envio anual da DEFIS, o envio da Declaração Anual Simplificada, no caso das pessoas do Simples Nacional, pessoas jurídicas do Simples Nacional que estão sem movimento, que estão inativas, o envio do SPED contábil em situação específica, lá quando ele recebe aporte de capital de investidor anjo, dentre outros, tá, pessoal? A gente está falando aqui nesse nível básico, para fins de nivelamento, a gente vai aprofundar isso nas próximas aulas. Já a empresa do lucro presumido, nós temos, por exemplo, o Decreto 9.580 de 2018, que é o regulamento do imposto de renda e da contribuição social. Nós temos a Lei 9.718 de 1998, que vão trazer as características de PIS e COFINS cumulativo, que é aquela obrigatória para as empresas tributadas pelo lucro presumido. Nós temos a Lei Complementar 87 de 1996, no que diz respeito ao ICMS, a Lei Complementar 116 de 2003, relacionada aqui ao ISS, e aí nós temos no conjunto das obrigações principais, pagar PIS, COFINS, Imposto de Renda, CSLL, alguns exemplos de obrigações acessórias, SPED fiscal, contribuições, SCD, SCF, DCTF, RAIS, dentre outras. No âmbito das pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real, nós temos ainda o regulamento do imposto de renda, o decreto 9.580. Aí nós entramos nas leis de PIS e COFINS que tratam da não cumulatividade, lei 10.637 de 2002 e 10.833 de 2003. A norma que fala do ICMS, que é a lei complementar 87 de 96, a famosa lei Candir, o decreto 7.212, que é o regulamento do IPI, a lei complementar 116 de 2003 do ISS. Então, várias coisas que são aplicadas ao lucro presumido também se aplicam aqui no caso do lucro real, assim como as obrigações acessórias, que o que vai mudar são as informações que vão ser pedidas no momento do preenchimento, que a gente também vai ver aqui na aula 3 do intensivão do setor fiscal, tá? A quarta base fundamental é a gente entender as diferenças entre documentos fiscais, escriturações fiscais e contabilidade. Pessoal, é muito importante que você que atue na área fiscal entenda que as informações elas nascem nos documentos fiscais eletrônicos, transitam pelas escriturações fiscais e desaguam na contabilidade. Então, os documentos fiscais eletrônicos, eles são os principais insumos de construção das informações. Tá, professor, e que informações vão ser acobertadas por esses documentos eletrônicos? Todas as operações comerciais, sejam entradas de mercadorias, saídas de mercadorias ou serviços tomados e prestados. Então, todas as empresas do país, eles fazem isso. Entra mercadoria, sai mercadoria, toma serviço, presta serviço. Então, o setor fiscal ele tem uma abrangência muito ampla. Ele alcança todas as atividades econômicas, todos os quinais, todas as empresas do país precisam lidar bem com tributos. E aí, no âmbito desses documentos, nós temos que os documentos fiscais eletrônicos são documentos de existência apenas digital, ou seja, só existem no mundo digital, são emitidos e armazenados eletronicamente, ou seja, você vai guardar notas fiscais, nota de consumidor, com cupom fiscal eletrônico de forma digital, com o intuito de acobertar algum tipo de operação comercial, que a gente vai explicar aqui, tendo a sua validade jurídica garantida pela assinatura digital, que eu vou assinar com certificado digital, e a ciência do fato sendo dada ao órgão fiscalizador antes da ocorrência do fato gerador. Ou seja,
é a própria Secretaria da Fazenda que vai autorizar o teu documento eletrônico, antes mesmo da operação se concretizar. Então, isso acontece com a nota fiscal eletrônica, isso acontece com a nota fiscal de consumidor eletrônica ou cupom fiscal eletrônico, com conhecimento de transporte eletrônico, ou a ramificação do conhecimento, que é o conhecimento de transporte eletrônico para outros serviços, bilhete de passagem eletrônico, manifesto de documentos fiscais eletrônicos, nota fiscal de serviço eletrônica. Todas essas informações dos documentos fiscais eletrônicos transitam pelas escriturações fiscais, SPED fiscal, EFD contribuições, EFD REINF, sempre prestando informações do ponto de vista de algum tributo. No caso do SPED fiscal, a visão é sobre o ponto de vista da apuração do ICMS e do IPI. Na EFD contribuições, a visão é sobre o ponto de vista de PIS, COFINS, CPRB. Na EFD REINF, sobre o ponto de vista das retenções. E aí essas informações que nasceram nos documentos fiscais eletrônicos, transitaram pelas escriturações fiscais, vão desaguar lá na contabilidade, no SPED contábil e no SPED ECF. A quinta base fundamental, que você que atua no setor fiscal, você que deseja se tornar um especialista no setor fiscal precisa aprender aqui no Intensivão, é a diferença de tributos diretos e tributos indiretos. Os tributos diretos são aqueles que incidem diretamente sobre a renda ou o patrimônio das organizações. Dessa forma, o contribuinte, em tese, não consegue repassar o ônus fiscal para o próximo da cadeia. Por que em tese? Porque ele não repassa diretamente o ônus fiscal, mas ele repassa embutindo isso no seu preço, tá? No custo do produto, no custo da operação, tá? Então, por exemplo, o imposto de renda da pessoa jurídica, a empresa vai suportar sem repassar o ônus para ninguém. A CSLL, a contribuição social sobre o lucro líquido, ela vai ter que suportar o ônus sem repassar para ninguém. É diferente dos tributos indiretos, que são aqueles que incidem sobre o consumo, que é o caso de PIS, COFINS, ICMS, PI, ISS. Então, tudo aquilo que nós consumimos tem esses tributos embutidos no preço. E nós, consumidores finais, eu e você, pessoas físicas, pessoas naturais, são quem mais suportam o ônus fiscal dessa cadeia econômica, tá? Então, nós pagamos muito tributos indiretos, tributos que incidem sobre o consumo, tá? Então, tributos diretos são aqueles que incidem sobre a renda e o patrimônio, tributos indiretos são aqueles que incidem sobre o consumo. E aí, para a gente finalizar aqui, nós temos a sexta base, que é a reforma tributária, que é o grande clímax da nossa aula, né? Que é a grande oportunidade que o setor fiscal está vivenciando e vai vivenciar nos próximos anos. Pessoal, como eu disse para vocês, os meus alunos não têm medo da reforma tributária. Pelo contrário, eles estão ansiosos para que a reforma tributária aconteça logo. E desde 2019, que eles já vêm estudando PEC 45, PEC 119, PL 3887, já estão por dentro de tudo que está acontecendo no âmbito da reforma tributária. Por quê? Porque momentos como esse, de uma mudança na legislação tributária, primeiro, esses momentos não mudam de forma completa o modelo do sistema tributário brasileiro, inclusive nem é esse o objetivo. O objetivo das propostas de reforma tributária que nós temos aí é muito mais o de tentar buscar uma simplificação, ou seja, tudo que eu vou ensinar para vocês aqui no Intensivão do Setor Fiscal vai continuar servindo, independente de que reforma seja aprovada, porque eu estou ensinando vocês a base, a essência, a prática. E momentos de virada como esse trazem todo mundo para o pé de igualdade. Eu costumo dizer que momentos de virada assim, de transições assim, é como se a gente tivesse uma corrida, como vocês estão vendo na imagem, e todos os profissionais fossem puxados para a linha de largada. Então, não interessa se você tem 5 anos de experiência, 10 anos de experiência, 15 anos de experiência, você é puxado para a linha de largada.
Quem tem o conhecimento correto, parte na frente. Quem sabe o que precisa estudar, quem tem consciência do conteúdo que precisa priorizar e de como estudar com método, com estratégia, parte na frente. E é por isso que você que está aqui no Intensivão do Setor Fiscal, chegou a sua hora de partir na frente. No âmbito da reforma tributária, quando eu for nas próximas aulas falar sobre apuração de tributos, nós também vamos falar sobre reforma tributária, vou aprofundar sobre esses conceitos, mas o mais importante desse nosso primeiro encontro é que você fixe essas 6 bases fundamentais. Se for necessário, reassiste a aula, revê esses conceitos, mas é muito importante que você entenda essas 6 bases fundamentais. E aí? O que é que vocês acharam desse nosso primeiro encontro? Deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Na próxima aula, nós vamos para a parte 1 do método de estudos, que é onde nós vamos para as práticas. Nós vamos ver a prática da apuração do Simples Nacional, com a geração de um DAS, com a geração da guia. Nós vamos ver prática da apuração do ICMS dentro da EFD ICMS-PI, dentro do SPEC fiscal. Nós vamos ver prática da apuração de PIS e COFINS dentro da EFD Contribuições, tá? E aí nós vamos continuar na aula 3, vendo a parte de lucro presumido, de lucro real dentro do SPED-ECF. Beleza, pessoal? E aí, estão ansiosos para as nossas próximas aulas? Eu estou bem animado com o nosso intensivão que está começando hoje, tá? Eu tenho um desafio importante para vocês, tá, pessoal? Eu tenho um desafio importante para vocês. Eu vou agora, lá no meu Instagram, postar uma imagem sobre aula 1 liberada do intensivão do setor fiscal. Eu quero que você vá lá no meu Instagram, @prof.felipeguerra, e deixe o seu comentário dizendo o que é que você achou da aula. Deixe um comentário dizendo o que você achou, marque seus amigos do trabalho, da faculdade. Se esse post bater 1000 comentários, eu vou disponibilizar no grupo do WhatsApp do Intensivão do Setor Fiscal todo o resumo detalhadozinho dessa aula em PDF, para que você possa, todos os conceitos, tudo de forma bem detalhada, para que você possa continuar seus estudos. Então, vai agora no meu Instagram, a minha equipe já postou lá, vai agora, deixa um comentário dizendo o que é que você achou da aula e marca todos os seus amigos. Se a gente bater 1000 comentários, lá no grupo do WhatsApp, de forma exclusiva, eu vou botar um resumo detalhado da aula em PDF, tá? Um outro desafio é que você bata uma foto aí do intensivão, poste no seu Instagram e me marque. Eu vou repostar todas as postagens que vocês fizerem, tá? Então, posta aí uma foto do Instagram, no seu Instagram, sobre o intensivão do setor fiscal. E, por fim, pessoal, a última recomendação é compartilhe nos teus grupos do WhatsApp, compartilhe o intensivão no teu grupo da faculdade, compartilhe o intensivão no teu grupo do trabalho. Vamos chamar todo mundo para fazer parte do intensivão do setor fiscal, tá? Então, já define aí um lembrete. A nossa próxima aula é amanhã, terça-feira, 20 de julho, às 20 horas, tá? Então, eu te encontro aqui. Um forte abraço e até mais. A gente se vê amanhã. E antes da gente encerrar a aula, eu vou deixar agora vocês com 3 histórias de alunos meus que acreditaram nessa proposta de transformação que eu falei para vocês aqui durante esses primeiros minutos, esse primeiro encontro do intensivão, e eles vão contar um pouco para vocês de como é que esse método de estudos que eu vou explicar para vocês aqui impactou positivamente as suas vidas. Então, preste atenção nessas histórias. São histórias que podem ser parecidas com a tua história de vida. Então, assiste 3 histórias bem rápido para que você possa conhecer mais outros profissionais. A gente se vê amanhã. Um abraço. Oi, pessoal! Queria contar um pouco aqui sobre como o curso Formação em Analista Fiscal do professor Felipe Guerra e do professor Marcos Lima ajudou minha vida. Eu sempre trabalhei em empresas privadas como gerente financeiro, coordenadora de escritório. Então, eu tive a ideia de montar o meu escritório de contabilidade, home office. Acontece que eu não tinha experiência nenhuma com essa parte do escritório de contabilidade.
Aí, meio que nesse período de depressão, perdida, sem saber o que fazer, eu tava olhando no Instagram e vi o curso. E eu decidi comprar, sabendo que ia ser a última compra que eu ia fazer no meu cartão de crédito por conta da crise financeira que eu tava passando, né? Por conta do desemprego. E eu digo aqui pra vocês, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Foi o melhor investimento que eu fiz. Eu tenho 2 experiências marcantes, pra mim são marcantes, que marcaram o começo da minha carreira como contadora autônoma. Primeiro foi o suporte que eu recebi do professor Marcos Lima, porque o curso disponibiliza um software para prática contábil e eu não estava conseguindo acessar, estava dando problema, estava dando erro, e nisso já estava entrando a madrugada. Quando eu estava falando com o suporte entrou em contato com o professor Marcos Lima, o professor Marcos Lima que me ajudou de madrugada. Outra coisa foi que quando eu estava... meu primeiro cliente foi uma empresa desenvolvedora de software. Eu não sabia assim como proceder. E foi justamente aí que, por coincidência, eu estava assistindo a aula do curso e essa aula falava da tributação, especificamente dessa parte de desenvolvimento de software. Eu nem acreditei. Caramba, era isso que eu estava precisando. Como é que esse curso sabia? E não deu outra, eu estudei, eu assisti às aulas, eu me aprofundei no assunto e dei show pro cliente de planejamento tributário, para a empresa dele. Eu falei tudo que pertinente ao ramo de atividade dele, qual era a tributação, qual era a melhor saída, e ele gostou muito disso. Depois eu me senti tão segura, tão confiante, que consegui outros contratos, consegui um contrato hoje muito bom, que paga a maior parte das contas do meu escritório. E eu só tenho a agradecer o professor Marcos Lima, o professor Felipe Guerra. E agradecer também ao meu bebê, né? Que senão eu não teria tido coragem de pedir demissão e entrar nessa vida que era de incerteza e que agora eu tô vendo que deu muito certo. Tá dando tudo muito certo. Eu sei que ainda tenho muito a conquistar. E eu tenho certeza que com os outros cursos que os professores têm a oferecer, só vai agregar. E era isso que eu queria dizer. Obrigada. Fala galera, meu nome é Eric Araújo, sou de Recife, Pernambuco, 42 anos de idade e trabalho com contabilidade desde 1995. Eu tive a oportunidade, pela graça de Deus, de montar o meu escritório em 2011, no qual trabalho até o dia de hoje. E confesso a vocês que a caminhada não tem sido fácil. Muitas lutas eu tenho enfrentado. E durante essa jornada na profissão contábil, por muitas vezes eu pensei em desistir. E aí veio à minha mente uma frase de um professor que eu tive na graduação, no qual dizia: o número das pessoas que desistem é maior do que o número das pessoas que fracassam. E ao analisar essa frase, excepcionalmente nesse ano de 2020 que estamos enfrentando tantos e tantos problemas, eu percebi que o meu maior problema não era externo, mas era interno. O meu maior problema era falta de capacitação técnica. Eu estava despreparado para o mercado. Eu estava completamente fora do mercado, podemos dizer assim, mesmo trabalhando com contabilidade. Deixei por muito tempo algumas atividades na mão de colaboradores e não me inteirei de muitos assuntos. Só que nesse ano tudo mudou, porque eu venci um preconceito, o preconceito de fazer cursos à distância. E quando eu me matriculei no curso do professor Felipe Guerra, eu vi o quão é importante a capacitação na área fiscal. Eu tenho aprendido muito com esse curso, eu venci esse preconceito, as aulas são excepcionais e eu garanto a você que está desmotivado com a profissão, que você vai encontrar a motivação quando você perceber que você é bem melhor do que aquilo que você acha que você é. Então, o convite que eu faço a você, independente desse vídeo estar concorrendo à premiação ou não, eu acho que o melhor prêmio vai ser você se capacitar, se motivar e voltar para o mercado do trabalho. Por isso, venha você também fazer os cursos do professor Felipe Guerra. Eu sou Eric Araújo e com muito orgulho eu digo para vocês que faço o Formação Analista Fiscal 3.0. Que Deus abençoe a todos vocês. Oi gente, eu sou a Mariana, eu sou aqui de Londrina, Paraná. Eu vim contar um pouquinho para vocês a minha experiência, que foi em comprar o curso em Formação de Analista Fiscal do professor Felipe Guerra. Eu estava com muito medo de comprar o curso e não superar minhas expectativas.
E desde o dia que eu resolvi comprar, gente, eu só me arrependo de não ter comprado antes, porque vale muito a pena. No curso eles têm muito conteúdo e não só um conteúdo teórico, eles também ensinam a gente na prática, e acho que é isso que falta, né? Na parte fiscal, para a gente compreender mesmo, a gente precisa da prática, e isso o curso tem. E o que eu gostei mais nesse curso foi o suporte que eles dão pra gente, todas as dúvidas a gente é atendida, e quando a gente compra esse curso, eles mandam o link pra gente e colocam a gente num grupo de WhatsApp. E o que acontece assim nesse grupo de WhatsApp? Nesse grupo de WhatsApp tá os professores, tá a equipe pedagógica e tá os alunos que fazem o curso. Então quando eu vi aquele WhatsApp, eu me senti assim bem mais próxima, né? Porque a gente compra um curso e pensa assim que não é algo verdadeiro. E quando eu vi aquele grupo, eu falei assim, nossa, é muito massa esse curso, tem até um grupo, a gente conversa e a gente tira muita dúvida por lá, não só sobre o curso, mas também coisas que acontecem no nosso dia a dia do trabalho. E lá, vários colegas nossos de trabalho ajudam também, qualquer dúvida que você tiver, a gente coloca lá, e sempre que um pode ajudar o outro, a gente vai ajudando. E quando eu vi aquele grupo no WhatsApp, tipo, eu fiquei encantada, sério. Eu falei assim, gente, só por esse grupo aqui no WhatsApp já super valeu a pena o meu investimento. Porque, querendo ou não, é uma consultoria que você tem ali com pessoas que estão vivendo a mesma coisa que você. Então, aquilo pra mim foi muito incrível, assim. E poder estar conversando com o professor e tudo é um diferencial, assim, bem bacana deles. E hoje eu vejo assim os conteúdos, pra mim, transformou a minha vida. Hoje eu consigo falar com o cliente com muito mais segurança, porque quanto mais conhecimento a gente tem, mais segura a gente fica em passar para outra pessoa. E se você hoje trabalha aí no escritório de contabilidade, na parte fiscal, esse curso ele também é para você. Não perca tempo, compre esse curso, não precise ficar com medo. Eu sou aqui prova viva que eu tô falando aqui para vocês. Então pode comprar esse curso, e não só pode, como você deve, porque assim como mudou a minha vida, pode mudar a sua também.